Olá, família! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Afropod, o seu podcast de africanidades. E hoje, com esse convidado mais do que especial, estamos aqui com Rodrigo Peniche, historiador, pesquisador, mestre e doutorando em teologia iorubá. Rodrigo tem se dedicado ao combate ao racismo, à epistemologia africanas e também aos cânticos dos orixás. Seja mais que bem-vindo, Rodrigo. É um prazer ter aqui você conosco. O prazer é todo meu. Eu confesso que eu estou muito feliz de estar aqui. Como eu sempre digo, nada é por acaso, tudo há um propósito, né? Em tudo Exu está. E eu entendo que estar aqui é um propósito dele. E já quero de antemão dizer que, né, estar aqui é a realização de um sonho, né? Às vezes a gente acha que tem uns sonhos tão efêmeros, mas para mim, mas para mim são sonhos muito relevantes. Que o meu sonho era participar de um podcast, então estar aqui hoje é a realização de um sonho. Nossa, que maravilha! Agradeço pela oportunidade, agradeço a todos os envolvidos aqui, eu acho que é muito importante, né? Se tudo está acontecendo é graças a vocês também. E a você de casa também, que estará assistindo esse podcast, espero que seja bom para ti, que te enriqueça em algo. Certamente nos enriquecerá e muito, Rodrigo, até porque a sua história traz para a gente aquilo que a gente tanto ama, né? Conhecer a alma do ser humano, o espírito do ser humano, principalmente quando ele é guerreiro por natureza. E falar de você tem muito a ver hoje em falar de orixá, porque você hoje é um retrato vivo daquilo que os nossos antepassados deixaram para a gente como legado, que a partir do momento que você resolve trazer para baile, né, para o baile da tua vida, ser um estudioso e pesquisador em teologia iorubá tem muito a ver conosco. E de onde surgiu isso? Olha, quando me fazem essa pergunta, eu digo que Exu utilizou um padre para que eu tomasse esse desejo por teologia iorubá, né? Eu sou graduado em teologia, minha formação de base é teologia, e por volta do segundo, terceiro ano, né, da graduação, um professor meu, que é um padre católico, ele me convida para um projeto de pesquisa. E esse projeto de pesquisa é para analisar os mitos da criação dos povos iorubás. Olha que interessante. Eu confesso que inicialmente eu não tinha essa proximidade, não conhecia, até porque quando eu inicio a teologia, eu inicio ela com o objetivo de trazer respostas para questionamentos meus. Mas a partir daquele momento eu fico intrigado, eu busco entender quem são esses povos, quem são esses iorubás. E aí eu começo a revisitar a literatura, e eu me questiono, cadê a teologia desse povo? Ninguém em nenhum momento se dedicou a escrever sobre esses povos, então é a partir desse momento que eu tomo a iniciativa. Vou começar a elaborar uma teologia iorubá. Ninguém havia escrito sobre isso, como eu brinco, ninguém havia sido doido em querer fazer isso, mas eu tomei essa iniciativa. Então foi a partir daí que eu tomei esse interesse em falar sobre teologia iorubá. E interessante é você ter um padre católico puxando essa linha, esse novelo. Você acha que tem a ver por você ser negro? Olha, Para você tentar identificar a sua origem, já que você estava fazendo a teologia buscando uma identificação pessoal? olha, eu acredito que foi mais um acaso de Exu, Olha só. porque a princípio ele já trabalhava com essa linha de pesquisa, mas o convite foi um convite inesperado, porque a princípio a minha pesquisa eu queria focá-la em estudos bíblicos, e aí ele de forma muito do acaso me chama, e aí, né, os alunos da graduação ficam surpresos, ele te convidou para fazer uma iniciação científica? Geralmente é você quem se oferece, e ele te fez esse convite, então hoje eu compreendo que tudo isso foi muito mais desígnio de Exu. Ou seja, havia já ali um espiritual forte falando pela boca, pela cabeça e pela inteligência desse padre. Sim. E ao longo dos seus estudos, já que você buscava saber que povo é esse, que se existe teologia, existe algo do que é fundamentado para que a gente consiga entender a crença desse povo, como é que foi a sua descoberta em relação a isso? Surpresa, encantamento, como é que foi isso? Eu posso dizer que foi um encantamento, né? Porque quanto alguém que vem de uma tradição evangélica, especificamente da Assembleia de Deus, se depara com uma tradição que possui elementos teológicos que se aproximam de elementos da tradição cristã,
parte e surge em mim diversos questionamentos. Por quê? Ainda há um pensamento, de certo modo, hegemônico, né, de que os mitos criacionais são somente pertinentes, né, e fundantes dentro da tradição cristã. Mas quando eu começo a analisar essa tradição, quando eu começo a analisar esses mitos, eu começo a parar e observar. Eu já ouvi essa história antes, mas de uma outra forma. Eu já ouvi este mito antes, mas de uma outra forma. E aí, quando historiador, quando a gente começa a fazer esse resgate de fontes, a gente vai observar, em específico, eu observo que tais mitos existiram muito antes da existência daquilo que a gente chama Bíblia. E aí eu começo a observar o peso ancestral que há naquela tradição. Uma tradição que ninguém se debruçou a falar dela, que ninguém se dispôs a elaborar conceitos teológicos sobre ela. Existem valores éticos, morais e teológicos tão profundos e tão necessários para hoje. E olha só que muito interessante. De repente, um caminho que Exu te colocou para ser um desbravador. Porque até então, eu vejo na sua própria fala e da forma como você se coloca, bem surpreendente o que foi colocado para você. E a partir do momento que você começa a se inteirar desses estudos, dessas pesquisas, e começa a fazer as análises, que tudo tem um princípio único de fundamentação, você deve ter se sentido muito em casa, então. Eu me senti muito em casa. Eu vejo isso hoje como um resgate ancestral. Acho que é o retorno à casa-mãe. Hoje, né, após esse tempo todo, eu passo a entender que ter feito essa pesquisa, ter iniciado esses estudos teológicos com foco nos povos iorubás, não foi nada por acaso. Era um resgate pessoal, mas também um resgate pensando em coletividade. Isso foi na graduação. Isso, em meados de 2016, 2017. Nossa, já temos quase 10 anos, gente, né? Então, há quase 10 anos que você se tornou um pesquisador dessa temática, né? Sim. E aí, ao longo dessa pesquisa, você foi se especializando, que aí não aprender só uma cultura, aprender o idioma, tentar entender o que a cultura passa através do idioma, e como foi essa descoberta, esse mergulho tão profundo dentro do Iorubá? Olha, eu digo que o mergulho no idioma iorubá é algo muito recente. Eu digo que é muito recente. Há quem pense, né, que eu estudo iorubá há cerca de 10 anos, mas não. A proximidade com o idioma se dá por volta de 2020, 2019, onde essa sede por resgate ancestral não é somente saciada por descobrir aspectos culturais, mas eu passo a querer buscar aspectos linguísticos. E aí eu me desafio a estudar o idioma iorubá. Eu falo, vou tomar essa iniciativa. Não conheço absolutamente nada do iorubá. O que eu conheço de iorubá é o iorubá que a gente vê em candomblé, o iorubá que a gente já está acostumado, mas comecei a me desbravar. E aí foi em meados de 2020, 2021 que eu inicio, né, um curso básico de iorubá ali na Universidade Fluminense. E já foi com pessoas nativas da língua ou não, certo? Isso, meu professor em específico é um homem iorubá, né? Ele é nascido em território iorubá. Então, hoje, né, e agora falando sobre isso, a gente vê como tudo foi muito orquestrado, né? Que incrível. Nada foi por acaso. Então, eu inicio os estudos ali com esse professor nativo e sigo com ele até hoje, né? Algo que eu sempre digo, as pessoas acham, mas você é especialista em idioma iorubá? Eu falo, não, eu estou me especializando. É tudo um processo. E eu estou nesse lindo processo. É até bem dentro da filosofia, onde os nossos mais velhos, os mestres nos ensinam que não importa qual tempo que você tem, você está sempre num constante aprendizado, porque a vida é isso, né? A partir das experiências, do dia a dia, do cotidiano, daquilo que você se coloca, é que você vai formatando, vai se lapidando, como bem a gente aprende com Ogum, né? Os instrumentos, né? Para que a gente consiga trazer à tona o melhor que a gente tem. E eu vou dar um pulo no tempo que eu acho interessante. Depois a gente volta para cá, tá, gente? Não é linear, não. É de acordo com a efervescência aqui do contato. E aí que eu vou, a partir do momento que envolvido com a língua, o idioma, surge o cantar em Iorubá. Você ter essa benesse dos deuses de se inspirar dentro do seu aprendizado para trazer a correta pronúncia, a correta grafia, a correta pronúncia e o entendimento das cantigas de orixá. Como é que isso surgiu?
Eu digo que foi mais uma inquietação. Eu sou uma pessoa muito curiosa, sou muito inquieta. Respostas muito simples não me satisfazem. Então, em todo momento, eu tenho essa curiosidade. Né? Eu estou sempre, né, frequentava os terreiros como pesquisador, sempre ia como pesquisador. Ainda estava na Igreja Assembleia de Deus, mas ia aos terreiros como pesquisador. Então você estava nos terreiros por causa da pesquisa. Sim. Mas continuava assembleando. Continuava assembleando. E a mente borbulhando, com certeza. até meados de 2019, 2020, ainda eu estava na Assembleia de Deus. E aí eu começo a ir frequentar os candomblés, né? E aí eu começo a observar esses cânticos e me dá aquela inquietação. Eu falo, gente, mas não há ninguém que se dispôs a traduzir esses cantos? Ninguém teve essa coragem, ou como eu brinco, teve essa loucura de dizer, vou traduzir esses cânticos. Porque é importante a gente entender isso, né? Quando a gente fala de cânticos, especificamente dentro do candomblé, há um certo receio, né? Coloca-se esse ar de aô, tudo é mistério, a ponto de ser um mistério onde qualquer ou onde nenhuma pessoa acaba tendo acesso a esse mistério. Então, eu começo a ouvir essas cantigas, falei, e digo a mim, vou tentar traduzir, vou me arriscar. Mas aí antes, né, como bom pesquisador que sou, começo a procurar autor e encontro Altair Jogum, que foi professor da UFRJ, de idioma Yorubá. E aí, eu conheço, ou conheci. Ai, que privilégio, você teve um grande privilégio. E aí, a partir disso, eu começo a ouvir essas cantigas, né? E praticar aquilo que os yorubás fazem, que é a oralidade. Escutar, 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 escutar. E aí, eu, como uma pessoa que às vezes estou tomado pela ousadia, vou ser ousado. Vou me arriscar e gravar uma cantiga cantando para Oxum. E aí eu gravei essa cantiga para Oxum, com tradução, etc. E aí eu comecei a ver que isso começou a repercutir. Você gravou e colocou visível para o mundo. Coloquei para o mundo, com todos os receios possíveis. Tá aí, vamos ver o que isso reverbera. E aí eu comecei a ver que isso começou a reverberar de uma forma muito grande, né? Na época, eu acho que eu tinha 1.000 ou 2.000 seguidores, acho que nem 1.000 seguidores eu tinha, mas aí eu comecei a observar que pessoas começaram a chegar. E aí aquele vídeo que eu tinha postado acabou, acho que chegando a mais de 30.000 visualizações. Aí eu já fiquei assustado, eu falei, gente, acho que eu vou excluir isso daqui, porque eu não sei de que forma pode reverberar. Então foi a partir disso, né? Foi a partir desse momento que eu tomei essa coragem, né, de entoar esses cânticos, traduzi-los e partilhar com o mundo. Essa primeira cantiga do Oxum, você ainda estava só como pesquisador e continuava na Assembleia. Ou seja, já pertencia a uma casa de axé. Então nesse período você já estava numa casa de axé. Já estava numa casa de axé. Já eu vou querer saber dessa transição, gente. Mas é porque eu já me encantei com a cantiga, ainda mais sendo de Oxum. Por favor, você poderia cantar para nós? Eu canto. Por favor. A cantiga foi a seguinte. Oxum Elolá, Imalelomi, Oxum Elolá, Yagba, Imalelomi, Oxum Elolá, Imalelomi, Oxum Elolá, Yagba, Imalelomi. Essa cantiga diz que Oxum é dona, é proprietária da prosperidade, ela é dona da riqueza. Imalelomi, ela é a divindade, ela é o Imalé, ou Irumolé, que tem domínio pelas águas. A cantiga diz que Iemonjá, ela é a grande Iabá, ela é a grande matriarca, que é proprietária das águas. Eu sou muito suspeito de falar de Oxum, porque, como eu sempre digo, Oxum é essa água avassaladora. Ela é essa água que nos comove, ela é essa água que nos mexe, ela é essa água que nos encoraja. Então hoje, quando eu olho, né, que a primeira cantiga entoada foi essa, eu entendo que ela veio justamente como essa água avassaladora, para cumprir esse destino ancestral.
A gente não podia ser outro, né? Tinha que ser Coxô, gente, né? Como diz a cantiga mais contemporânea, nessa cidade todo mundo é do Oxô, Todo né? mundo é. Porque quem não dá para cultivar o amor, o afeto, né? Essa grande Iabá, né? Que lindo, que lindo. E como é que foi na época, já que você começou a se aventurar pela questão dos cantos dos orixás, entender a questão de fonética, de sons, de ritmo, foi difícil? Olha, eu digo que foi desafiador, desafiador. E aí, né, algumas pessoas não entendiam, né? Mas por que que você canta dessa forma? Porque as pessoas acham que idioma é mero idioma, mas não, né? Ainda mais quando a gente fala de idioma Yorubá é um idioma de tonalidade. Então, cada palavra tem uma forma de se falar. E uma palavra entoada do outro modo pode ter um outro significado. E um exemplo muito básico que eu trago é da divindade Ogum. Ogum, quando eu falo Ogum, eu estou me referindo à divindade Ogum. Uhum. Mas se eu digo Ogum, eu não estou me referindo mais à divindade Ogum, eu estou me referindo à guerra, à briga, a problemas. Então, para mim foi muito desafiador, porque a gente está habituado a falar português, um idioma que eu nunca tive proximidade, um idioma que nunca nos fora ensinado, porque o que é nos ensinado é o inglês, é o francês, mas quando chega em línguas africanas há sempre esse comportamento de evitação. Então, para mim, foi desafiador, mas foi um desafio muito gostoso, foi um desafio maravilhoso. Eu imagino, porque você falou uma coisa que é bem presente. Quando você vai aprender um idioma, a gente está muito no modelo eurocentrado, né? Ou dito, né, hegemônico, né? Porque quando você fala de alguma coisa que é da África, parece que tem a ver com alguma coisa que é só cultura. Na verdade, é uma vida, uma filosofia que está por trás, né? Como você falou, o sentido traz toda a conotação do que aquela palavra quer dizer para a gente, né? Isso é muito importante, isso é lindo. E como é que você viu, olha só o que você falou, começou a soltar lá a primeira postagem da Oxum, claro, ele não é bobo, né, gente? Ele é caçador. Ele já tinha começar para derreter os corações. E, nossa, você cantando é lindo, dá vontade de chorar, viu? Eu me senti aqui totalmente envolvido na cantiga. E aí, como é que foi? Você veio cantar uma cantiga qualquer? Você foi mexer num vespeiro, ou não? Porque você mexer em dialetos, né? Ou numa cantiga de orixá, que aí é ancestral. E de repente, quem é esse caboclo que está chegando agora, quer se meter para isso? Como é que foi a receptividade da comunidade de axé? Porque você ter o domínio do Urubá dentro do Brasil é uma coisa muito importante, já que nós somos afro-brasileiros no que diz respeito à nossa religiosidade, né? Olha, eu confesso, ao passo que muitas pessoas receberam, né, de forma agradável, como eu brinco, né, os doutores de candomblé que ficaram incomodados, né, principalmente com questão de pronúncia, né? Aí veio, né, algumas pessoas, mas não é assim que se pronuncia, você está cantando com a língua enrolada, e sem contar, né, as pessoas que disseram, mas não é essa a tradução, né? Então confesso que foi bem desafiador, né? Mas, como eu sempre digo, eu dou muito mais atenção à boa palavra de alguém do que à má palavra de outras Axé. pessoas, né? Então, ainda que houvesse, né, esse comportamento evitante, né, esse comportamento de querer rechaçar, porque muitas pessoas disseram, ai, mas por que tu canta com a língua enrolada? Aí eu muito pacientemente expliquei, falei, gente, a gente não está falando de português, eu não estou cantando em português, eu estou cantando em Urubá. A forma que nos foi ensinado a cantar em candomblé foi cantar de forma aportuguesada. O meu trabalho aqui é apenas de resgate ancestral. Eu não quero que você cante de outra forma. Se na tua casa canta Oxum Erorá, tudo bem, que cante assim deste modo. O que eu faço aqui é como seriam essas cantigas entoadas em seu idioma, em sua tonalidade original. Não quero mudar nada, apenas quero agregar. Então, a partir do momento, né, que houve esse entendimento, aí as más línguas elas foram se dissipando. E até porque você estava embasado pelo lado científico, né?
Você não era simplesmente alguém que queria vir rechaçar o conhecimento tradicional do candomblé, que é passar de geração para geração, mas há de se fazer as correções até para entender a beleza do que o cântico fala, que muitas das vezes é um oriqui. Ou o canto deixa de ser orim, vira um oriqui, uma invocação, uma forma de você louvar essa divindade para que ela te perceba em axé e lhe traga as benesses do que ela tem, né? E que lindo como você falou a tradução. Oxum é prosperidade. Quem é que não quer cantar prosperidade? Quem é que não quer ter desenvolvimento em todas as áreas da sua vida, né? E é muito belo quando você diz isso, porque é algo que eu sempre falo nas aulas que eu dou, seja de cantigas ou de Diomerubá, é que não há nada mais belo do que você estar vendo orixá ali dançando e você saber o que está cantando para ele. Não há nada mais belo do que você entoar uma reza e saber o que está rezando. E não importa se sua pronúncia é boa ou ruim, o importante é saber o que eu estou cantando para orixá. Então, eu entendo que quando a gente sabe o que canta para orixá, até a reza é mais entregue, a oração é mais entregue, o cântico é mais entregue, o coração se derrama diante de orixá. Então, saber o idioma Yorubá não é saber por saber, é sim saber por desejo de resgatar sua ancestralidade. Ah, lindo demais. E outra coisa, é o que você falou. Quando você sabe o que você está cantando, a percepção do sentir, ela aumenta. E aí você parece que transborda, você entra na frequência do axé do orixá. Eu ouvi você cantar pro Oxum aqui, nossa, eu fui embalado, gente. Agora vamos lá, acho que a gente gosta do que é bom, mas a gente gosta do fuxiquinho, vamos embora, aqui também faz parte, né? Quando você estava mexendo com as cantigas, você sentiu que existia alguma palavra que não era passível de tradução, de não ser mexida, por causa do contexto energético e espiritual dela? Ou nunca existiu isso? Alguma palavra, quando você ia ver, opa, aquilo te tocava, como você falou para mim, o lolá. O lolá do Oxum para mim é muito forte. Na hora que você falou, me tocou. Teve alguma coisa assim que para você também foi da mesma forma? Olha, tem uma cantiga de Iemonjá, que é uma parte que canta assim, né? Axaueré, axaueré, o do fi, axaueré, o. Axaueré diz que ela nos toma em seu seio e nos banha. Ela nos toma em seu seio e nos banha. Ela é o rio que nos toma em seu seio e nos banha. Então, há tanto peso em cada cantiga que se entoa para orixá, mas essa cantiga de Iemonjá, ela me pega muito no ponto, porque às vezes as pessoas têm uma visão de orixá muito maléfica, orixá muito bravo, orixá onde não há amor. E aí a cantiga vem que diz que Iemonjá, ela é o rio que nos toma no seio e nos banha. E olha que coisa profunda. É uma mãe, ela é uma divindade, mas ela tem tempo, ela tem disposição para nos tomar nos braços, para nos banhar em si mesma. Ela mesma nos lava. Então, é muito belo, é muito belo. Acho que de diversas cantigas que existem, eu acho que esse é um dos termos que mais me toca. A forma como você passa é como se a tradução fosse ali no íntimo para te resgatar, já que você, como bem disse, é ancestral o teu trabalho, né? É você resgatar aquilo que os nossos mais velhos deixaram, até como forma de a gente perpetuar esse legado. E você trazer isso traz para a gente uma nostalgia grande. Porque dá a ideia de pertencimento, aonde quando você traz o cognitivo junto com o sentir, acho que esse é um portal que abre para você entender o que o orixá está ali passando como mensagem. É justamente isso, porque na cantiga você percebe o quão o orixá está perto de você. O orixá está no seu dia a dia. Às vezes a gente tem essa percepção de que eu estou aqui e o orixá está lá no Orum, muito distante. Mas não, o orixá está presente. O orixá é pai, o orixá é mãe, o orixá é presente. O orixá preenche aquilo
que o mundo, que outras pessoas não nos preenche. E eu acho muito importante quando a gente compreende isso, que até mesmo a nossa experiência com o orixá se torna mais profunda. Eu entendo. Orixá não é uma mera... Iemonjá não é uma mera divindade das águas. Iemonjá é mãe. É mãe que me acolhe, é mãe que me recebe, é mãe que me lava, é mãe que me oferece recomeço, que me oferece uma nova possibilidade. Nossa, muito show de bola. Imagino que você ter revisitado esses cânticos de uma forma como você colocou, é como se fosse uma extensão do seu próprio trabalho em teologia, porque você teve que reviver tudo, né? Não era só uma questão de grafia, de sonoridade, era de interpretação do contexto da semântica, mas também internalização do conceito de orixá, né? Como você bem explicou aí com o Iemonjá para nós. E aí, isso que tu disse é um exercício que a gente faz chamado exegese, que nada mais é análise de cada termo, de cada palavra. O que aquele termo quer dizer? Qual é o peso teológico? Porque, como eu sempre digo, dentro da tradição iorubá, palavra não é mera palavra. Há um peso espiritual, há um peso filosófico, social dentro de cada palavra. Então, quando eu ouço que Oxum é senhora da prosperidade, não é naquele sentido efêmero, porque ela me dá riqueza. Não. Ela é dona da prosperidade. E existem diversos tipos de prosperidade. Prosperidade em saúde, em amor, em alegria, prosperidade em boas amizades. Em todas essas formas de prosperar, Oxum tem esse domínio. Ela é proprietária, ela tem conhecimento disso. Nada disso escapa ao seu alcance. Nela há o equilíbrio perfeito em qualquer aspecto de prosperidade. Então, é muito interessante esse exercício, porque a gente não faz aquilo que a gente diz chamado dentro da teologia, que é a hermenêutica. A gente faz exegese, mas também faz hermenêutica. Então, é muito belo, é muito belo. Cada cantiga carrega um peso ancestral muito grande, e ela faz aquilo, nos reconecta, nos lembra o peso que há, a força que há naquela divindade, o aprendizado que aquela divindade tem para nos dar. Nossa, e assim, você está trazendo aí uma outra visão que é muito a ver como são os mitos de Fá, metafóricos, né? Para que você consiga entender e te trazer essa necessidade de você parar, refletir, internalizar, que vai muito mais do que simplesmente cantar, reproduzir uma fala, um som. Você tem que vivenciá-la, aí você tem que trazer para o espírito, não tem como. Linda demais. E neste trabalho, vamos lá, teve alguma cantiga de algum orixá que você viu que no dia a dia, nossa, tá tão diferente do que é na realidade? Tipo assim, você trouxe essa cantiga do Oxum, vou ter que falar, gente, corrigindo, né, desculpa, ou trazendo a uma percepção iorubana, digamos assim, né, porque a gente sabe que a diáspora foi necessária, mas muita coisa foi perdida, né, enquanto entendimento. E na hora que você resgata isso, é como se você fizesse o caminho de volta, né, você está voltando para casa. Então você tem lá na pátria mãe resgatando tudo isso para entender no berço, no seio da mãe terra, no seio da minha mãe original, de onde tudo veio, para entender como é que foi. Aí você teve alguma cantiga que a gente, dentro do candomblé, ou dentro da questão afro-brasileira, canta de uma forma que depois, quando você conseguiu colocar no padrão correto, te causou um espanto que era muito diferente ou não? Olha, vamos para mais uma cantiga de Oxum. Por favor, vamos lá. Tem uma cantiga de Oxum que as pessoas cantam, né? Oromimá, Oromimaio, Oromimaio, Yabado Yeyeo. Aí, quando você vai fazer o resgate dela, né? Como está habituada a cantar-se em território iorubá, canta-se Olomimá, Olomimaio, Olomimaio, Yagbaldo Yeyeo. Então, essa cantiga está dizendo o quê? Que, mais uma vez, ela é proprietária. Aí quando Olomimá, esse má, né, ele traz esse sentido de certeza. Ela, com certeza, é a dona das águas. E aí, muito interessante trazer esse assunto, porque quando eu trouxe essa cantiga, aí todo mundo, não é Oromimá?
Como assim? É Onomimá? Aí as pessoas, eu cantei a vida toda errado. Eu falei, não, gente, calma. Não caiam nesse lugar de cantar errado, cantar certo. A gente canta a partir daquilo que a gente recebeu de forma oral. A gente recebeu isso, Oromimá. E tá tudo bem. Acho que é muito importante enfatizar isso. Se Orixá respondeu, eu cantando esse tempo todo Oromimá, não é agora que vai deixar de responder. Com certeza. Hoje já fosse inteligente, como a gente sempre fala. Eu imagino o espanto das pessoas. Porque eu falo, orou, vem de orou o ato de você fazer algo litúrgico, né? Então fica nas pessoas. Gente, mas não é assim? Aí rolou, e aí, como é que eu imagino o espanto? Por exemplo, outra cantiga. Uma cantiga é de Iemonjá, se não me falha a memória. Não, de Ogum. Vou trazer mais de Ogum. Tem uma de Ogum que todo mundo canta. Ogum Bragadae, Ogum Bragada, Corum Bragadae, Ogum Bragada. Mas aí, quando tu vai fazer o resgate, não é Ogum Bragada, é Ogum Bagadá. Ogum Bagadá. Ogum pega a espada. Ogum Bagadá, Ogum Bagadá, Lacorum Bagadá, Ogum Bagadá. Tá dizendo isso, que Ogum pega a espada. Mas ele pega para quê? Ele é um guerreiro. Ogum tá pegando a espada para lutar. Tanto que, né, neste ato, algo que é dentro do candomblé, Ogum está lutando. Então a cantiga está dizendo exatamente isso, que o Ogum, o senhor do Acorô, né, Alacorô ou Lacorô, ele pega a espada. Então assim, causa muito esses pontos as pessoas, mas como assim? Eu cantei a vida toda errado. Eu falo, não, gente, calma. Você cantou como aprendeu na sua casa de axé. E tá tudo bem. Há sempre tempo para se aprender. E esse ensinamento chegou para você a este tempo. Nossa, acho que, olha, santo padre católico que viu em você a necessidade de colocar num caminho de teologia urubá. Muito obrigado, professor Marcial. Sabe por quê? Olha que bonito que você está fazendo. São duas vertentes. Primeiro é o resgate, né, dessa cultura. Dentro do resgate da cultura, o entendimento do que se fala, para que ao entender, o ouvido carrega para o cérebro o que tem que estar no coração. Então, olha a conexão de todos do ouvir, do sentir, dos seus sentidos, que são físicos e os extrafísicos. Porque, com certeza, na hora que você se conecta com o seu espiritual, isso pega uma outra proporção energética. E aí você tem um outro trabalho de educador. De não colocar nas pessoas o desespero de achar que por ter cantado errado fez algo que foi pecaminoso perante o orixá. Até porque a gente não pode trazer do que é de uma outra filosofia aquilo que não pertence à nossa. Então você tem um duplo trabalho que não é simples nesse sentido e realmente totalmente desbravador, porque você vai encontrar pessoas que vão gostar do que você faz, principalmente quem tem sede de saber, mas você vai encontrar outras que podem te detestar, porque você vai estar mexendo numa zona de conforto, que é a patente, né? Porque na casa de axé, alguém aprendeu para passar para o outro. E como você falou, tudo muito que bom, porque é a oralidade que atravessou e chegou até hoje. E a gente tem que deixar isso como louvável e extremamente, né, necessário. Mas que a gente consiga hoje, em tempos mais modernos, com muito mais acessibilidade, não é ideal, mas melhor do que antes, né? Mas que a gente consiga desmistificar e trazer essas verdades à tona, né? Sim, eu acredito que é muito importante fazer esse exercício, né? Você tem esse amigo único, o Tigre de Exu, já é bom. Não aguentei, tinha que falar, Rodrigo, tinha que falar. Porque é muito bonito o que você está fazendo, esse resgate. E principalmente, sabe por quê? Você é brasileiro. Você não é africano em excelência, você é brasileiro, mas você entende dentro da sua originalidade, ou seja, o sentido de origem, para buscar lá atrás aquilo que nos pertence. A originalidade na forma ousada que você está trazendo, mas tem muito doce, você é doce, até na fala, na explicação. Gente, ele tem o mel do Oxum, com certeza. Acho que não precisa nem jogar para confirmar. Tá notório isso aí, viu? Muito lindo, bom demais. Mas vou voltar no tempo. Você estava lá começando seus trabalhos nas pesquisas, né? Mergulhados dentro dessa
lado científico e começou a se alimentar dessa sabedoria africana. Em que momento da tua cabeça você começou a perceber, caramba, eu sou mais desse modelo do que o outro que eu achava que me pertencia? Em que momento você começou a dar o tique e o teco, começaram ali a conversar e brigar internamente? Olha, eu posso dizer que isso aconteceu, acho que em meados de 2018, 2019. Eu fui na famosa fogueira de Xangô. Opa! Eu fui mais uma vez numa fogueira de Xangô e eu amava ir em fogueira de Xangô. Para mim, né, de todas as festas que haviam, para mim, fogueira de Xangô era a festa mais bela que havia. E aí eu fui, e aí nesse dia, Xangô me abraçou de uma forma que eu falei, gente, como a gente brinca, eu quase fui de arrasta. Eu falei, gente... E aí eu me estremeci. E aí eu falei, opa, há algo aqui nesse espaço que me reconecta. Há algo nesse espaço que me faz vibrar de uma forma diferente. Há algo aqui neste espaço que me traz muito sentido. E aí, a partir desse momento, eu me questiono, o que eu vou fazer? Porque aí a gente precisa ampliar, né, várias questões. Uhum. E aí, neste processo também de estar ali fazendo pesquisa, estar numa igreja evangélica, eu também estava nesse processo de autoaceitação da minha sexualidade. Ou seja, era todo um conjunto de situações. Então era uma miscelânea de muitas emoções, de muitas coisas. E aí, quando eu recebi esse abraço de Xangô, eu estremeci e falei, opa, acho que eu preciso recalcular a rota. Eu entendo que esse espaço não pode ser mais visto como pesquisa. E era muito engraçado que quando eu ia nos candomblés, os babalorixás me conheciam e falavam, gente, hoje a gente tem uma figura muito especial aqui, que as pessoas diziam que eu era pastor, né? Falavam, hoje a gente tem um pastor e pesquisador aqui com a gente do candomblé. Então foi nesse momento que o corpo estremece e a mente diz, né? Ori diz, a gente precisa resolver essa questão aí, Rodrigo. Olha, gente, traduzindo, ele levou um barra-vento, viu? O barra-vento veio, acabou, ninguém segura. Tinha ser com Xangô, né? Realmente, Xangô tem esse dom. É um dos festivais mais lindos que todas as vertentes da nossa devoção por Orixá tem. Xangô é um negócio fora do normal, né? Até rei, né? Não, mas ó, eu amo Ogum. Eu sou suspeito de falar que Ogum é um negócio assim que me... Não é porque eu sou filho de caçador, mas mexe muito comigo. Mas realmente, você participar de algo de Xangô, eu não sei o que acontece que transcende. Sempre foi assim comigo, independente... Antes de eu sair do candomblé e vir para o culto iorubá, mas sempre Xangô foi algo muito assim arrebatador. Sabe aquela história do trovão? Que todo mundo adora ver, que é bonito, fascina, mas mete medo, e que arrupia até a unha do pé, até, né? E aí foi o que você passou, é muito interessante, muito lindo. E aí, você quando teve esse insight, vamos denominar assim, o vulgo barra-vento, tá, gente? Aí você teve esse insight, como é que você começou a tratar-se enquanto pesquisador, mas quanto a um para-raio, né? Ou antena parabólica, um satélite que começou a sentir a energia atuante dentro de você, do seu ori. Olha, eu confesso que eu, como bom taurino teimoso que sou, eu quis permanecer ali naquele espaço chamado Igreja Evangélica. Mas aí chega uma hora que não dá para escapar, né? E aí, em 2021, eu acabo fazendo uma consulta oracular. Nossa, né? Demorou, hein? Demorou. Demorou. Eu relutei muito porque eu tinha visibilidade dentro da igreja evangélica, né? Então, para mim, de certa forma, era formidável permanecer ali por conta desses holofotes que haviam. E aí, nessa consulta oracular, eu digo que é a consulta oracular que Exu muda a minha vida. Exu me traz assim e fala, opa, é momento de iniciar uma nova história. É momento de você começar um novo destino. É momento de você viver a sua ancestralidade. É momento de você ser livre.
Então, eu digo que Exu me devolve a felicidade. Por isso que eu digo que eu e Exu, a gente é amicíssimo. Porque ele chega justamente como isso. Como sentido, como resposta, como libertação e como coragem. E algo muito interessante que Exu me diz é: a prosperidade não está nas pessoas que você ajuda. A prosperidade está em você. E a partir daquele momento, eu tenho coragem para me desvincular da igreja evangélica e iniciar ali o meu destino ancestral. Nossa, que lindo. E como é que foi? Eu sou curioso, né, Tiago? Eu amo pessoas curiosas. Eu sou curioso, eu brinco, eu falo que eu sou de escorpião com Oxóssi, viu? Vamos lá. E como é que foi nesse momento que você se encoraja para sair, você comunicar, já que você falou que tinha um posto de destaque dentro da igreja, e você define, não, é o momento de mudar águas. Olha, eu digo que é um movimento muito interno. Eu não sou essa pessoa muito de se expor, né? As pessoas gostam muito de verbalizar as coisas para o mundo. E eu entendo que há processos que a gente precisa passar sozinho. Acho que há processos que os nossos algozes não precisam saber deles. Então, a partir desse entendimento, eu apenas começo a me afastar. E aí as pessoas me procuram, né? Ah, eu gostaria que você viesse aqui na igreja tal, no espaço tal, para trazer uma palavra, para cantar. Mas eu, não, muito obrigado, agradeço, não quero. E aí vou me afastando e ao mesmo tempo vou me reconectando. E aí quando as pessoas entendem isso, elas... Mas como assim? O Rodrigo saiu desse espaço E ocupou outro? e agora está... E aí as pessoas ficam sem entender, né? E aí acontece aquele movimento da famosa intolerância religiosa, né? Então, foi um movimento assim que causou muito burburinho. As pessoas começaram a comentar, e aí as pessoas começaram a me procurar, falar: nossa, me disseram que você entrou para macumba, se iniciou. Eu falei: nossa, gente, quero saber quem pagou minha iniciação. Eu quero saber quem foi o milionário que pagou minha iniciação. Então, houve todo esse movimento, né? Houve muito esse movimento, muitas pessoas me procuraram. Até recentemente uma pessoa veio me procurar, acho que esse final de semana, mais uma vez nessa tentativa de me resgatar para que eu voltasse para a igreja evangélica. Olha só, que interessantíssimo, né? É porque aquela história, né? Uma ovelha desgarrada, a gente tem que tentar pegar. Mal sabe que ela soube encontrar o caminho que pertencia a ela. E olha o que é importante vocês entenderem, minha audiência. A sua história retrata como o conhecimento, a educação liberta. E olha o quanto isso é importante em nosso país, porque o seu processo foi natural, não houve fazer a cabeça, manipulação, foi você se descobrir na essência do quê? Do conhecimento. Por isso, quando falam busquem conhecimento, é a maior e melhor verdade, porque a partir daí você se encontrou nesse caminho que tanto você fala com gosto, e eu estou aqui perto dele, o olhinho dele brilha quando ele fala, né, de orixá. E neste momento você faz essa opção, você já tinha acabado o mestrado, estava no doutorado, estava em que momento? Neste momento, e aí é um momento muito interessante, que eu estava, né, havia me candidatado para o processo seletivo de um mestrado em teologia da PUC, e eu estava muito receoso, né, porque dentro da tradição evangélica existe algo chamado profecia, né? E aí as mensagens que eu recebia é que eu precisaria me esforçar muito, que ia ser muito difícil para eu passar. E aí quando eu vou para essa consulta oracular, Exu disse para mim: fica quieto, não fala nada, não diga nada, apenas fique quieto. Não seja arrogante, não seja soberbo, apenas fique em silêncio. E aí eu, como sou uma pessoa muito medrosa, falei: mas gente, será que isso vai dar certo? Porque o que eu ouvia antigamente era que eu precisava me esforçar. E a Exu disse: fica calado. E eu fiquei calado. Essa consulta oracular eu fiz em dezembro. O resultado do processo seletivo saiu em fevereiro.
eu fui aprovado, ganhei uma das bolsas mais difíceis, que é uma bolsa integral, que concede, além de conceder, né, pagar o seu mestrado, ainda lhe concede um auxílio de custo. Olha. Então Claro, Exu, ele vem justamente, ele revira a minha vida. E aí acontece uma série de coisas e eu saio de São Paulo e vou morar em Curitiba para iniciar o Quer mestrado. dizer que você foi para Curitiba? Fui para Curitiba. Gente, que desafio, hein? Sem um tostão no bolso, nada, só com a cara e a coragem. E aí eu vou para Curitiba sem nada. Se eu falar para vocês, eu fui para Curitiba, não tinha nada, absolutamente nada. E aí eu fui para Curitiba, acabei ficando na casa de amigos por 2 ou 3 meses. E aí eu assim, em um determinado momento, desesperado, eu falei, Exu, me ajuda. E aí, Exu me traz a resposta. Me traz uma moradia que eu consigo morar. E algo muito interessante. Na época que eu estava na igreja, eu dependia da ajuda das pessoas, né, que eu ajudava espiritualmente. Mas Exu disse a mim, você não vai precisar de ajuda de absolutamente ninguém. Você vai entender que a prosperidade está com você. Então eu fico esses 2 anos no mestrado, morando ali em Curitiba. 2 anos? Não, na verdade acho que foram cerca de 1 ano e meio. Fico morando em Curitiba de forma muito tranquila, através somente da minha prosperidade. E aí, em contrapartida, isso gera, né, o espanto nas pessoas. Mas como assim? Ele abandonou Jesus, mas a vida dele prossegue. Olha, prosperou, né? Prosperou sobremaneira. E Exu mostrou que eu não dependia de gente maléfica, eu não dependia de gente que me queria sobre um condicionamento. Exu me trouxe liberdade, me trouxe prosperidade. Nossa, é importante isso que você falou, né? Porque a liberdade e o conhecimento te levaram a tudo isso que você está dizendo. Agora, é engraçado, olha que teste. Sair de São Paulo, uma cidade de mais de, sei lá, 10, 12 milhões de habitantes, né? Miscigenada. Porque São Paulo é muito miscigenado. De repente você vai para Curitiba, que eu conheço Curitiba, né? Sim. Dentro desse contexto negro e dentro de uma universidade católica, teologia, resgatar o Iorubá. Meu Deus, quanto desafio junto. Foram muitos desafios, né? E ainda mais numa cidade como Curitiba, Sim. né? Num espaço como a minha universidade, né? Apesar de estudar ali, né? De ser estudante dali, tive muitos atravessamentos, né? Mas por que dessa pesquisa? Por que você não pesquisa outra coisa? Não tem nenhum orientador que vai te ajudar a pesquisar sobre isso. Mas, mais uma vez, aquele professor que me chamou para aquela pesquisa científica falou, vamos fazer acontecer esse projeto de mestrado. Né? Então, Mas ele era dessa universidade ou não? Ele era dessa universidade. Mas não de Curitiba? Ele é de Curitiba. Sério? Sério. E ele topou? Tá Topou. contigo? Caramba, cara. E até hoje segue comigo no doutorado também. Você tá brincando. Uma pergunta que não quer calar. Ele é branco ou é preto? Ele é branco. Nossa. Não, eu tô perguntando, sabe por que eu tô perguntando? Porque é muito difícil você ter alguém que incentiva você a se encontrar. Com certeza. E quer queira, quer não, ele sendo branco, dentro de um sistema que a gente sabe, católico, que quer pregar a hegemonia do que essa instituição é difícil ela fazer isso, alguém se encontrar. Eu estou achando isso muito louvável, porque independente da tradição, ele viu que era do teu espírito, da tua alma, do teu conceito, da sua vida. Isso para mim é muito bonito. E o mais interessante disso, eu acho que é muito importante falar sobre isso, né? Quando a gente fala de espaço acadêmico, é um espaço embranquecido, principalmente a teologia, e saberes advindos de corpos pretos dentro de espaços acadêmicos, principalmente na área da teologia, são rejeitados. Mas algo que eu acho muito interessante, ele ter me orientado o racializou. Ele buscou estudar mais, ele buscou compreender mais. Porque ele sabia do enfrentamento que ele também ia ter. Porque ele também ia ser rechaçado. Como é que você está predispondo a ser um orientador dentro de um tema desse? Isso, para mim, é intrigante. E ele se racializou, buscou estudar, buscou compreender mais sobre essa tradição. Então,
é muito interessante como acontece esse movimento, né? E agradeço muito por ele ter tido essa compreensão e ter recebido essa proposta de trabalho, né? Não, é muito desafiador. Pegando isso que a gente está falando, que eu estou surpreso, mas de forma positiva, como é que você vê que aí vamos falar da teologia iorubá se estrutura academicamente no Brasil? Você é algo inédito? Ou que você está se propondo a fazer, já em doutorado? Na verdade, é algo inédito. A gente tem dentro, né, da teologia cristã diversos manuais, né? Manuais de teologia dogmática, teologia sistemática, mas quando a gente vai dentro, né, revisita literaturas, não existe nenhum material sequer que fale especificamente ou se dedique a falar de teologia. E é muito intrigante isso, por quê? Ainda dentro, até mesmo na nossa tradição, há um receio com a palavra teologia. Tem-se a ideia de que teologia é uma área de estudo pertinente apenas a tradições monoteístas ou, especificamente, tradições cristãs. Mas teologia nada mais é que o estudo da divindade, é um estudo a respeito da espiritualidade, a respeito das divindades, a respeito de aspectos espirituais de uma tradição. E por que tradições negras não têm sua teologia? Por que tradições negras não têm a sua experiência de espiritualidade? Nós que falamos tanto de espiritualidade, nós que todos os dias buscamos ter uma vida de espiritualidade, a gente diariamente compreende que a minha boa conduta, o meu iacuelé, o arerê, o meu bom caráter, o meu bom comportamento interfere no mundo. A gente vive teologicamente todos os dias. A gente tem práticas teológicas todos os dias. Seja a reza de Ori, seja a água despachada, seja o padê feito. São práticas teológicas diárias. Então, quando eu trago essa proposta, ela é desafiadora. E as pessoas olham com uma certa... Como assim? Tem teologia iorubá? E aí as pessoas começam, mas aonde você se formou em teologia iorubá? Falei, não, gente, eu sou uma pessoa doida mesmo. Eu optei por fazer isso. Eu optei por desbravar isso. Eu optei por fazer esse resgate ancestral. A teologia é nosso espaço. E há muita riqueza teológica. Nos itãs há beleza teológica. Nos cânticos há beleza teológica. Nas rezas há um peso teológico. Em tudo dentro dessa tradição há muitos ensinamentos teológicos. Nada é muito palavra por palavra. Nada é conhecimento por conhecimento. E quando eu falo disso, eu falo especificamente entendendo que, para os iorubás, toda palavra tem um peso. Iwa tem um peso, Aió tem um peso, Ofó tem um peso. Nada é mero, nada é efêmero. Tudo tem um ensinamento. Não, isso é muito profundo, e você está conseguindo construir, que eu acho que é um pensamento teológico africano dentro da universidade. E qual é o desafio que você vê em tudo isso? Aonde você quer chegar com isso? Olha... Que lógico, você não vai fazer isso de graça. Exu te inspirou, não foi à toa. Olha, eu acredito que a minha ambiciosidade é poder, quem sabe, elaborar um manual de teologia iorubá, onde as pessoas tenham acesso a isso, onde a pessoa compreenda o que é axé. O que é axé? Axé não é um mero amém, não é uma mera palavra de concordância. Há uma profundidade naquela palavra. O que é Iuá? O que é? O que é a sabedoria? O que é o fó? O que é amor? O que é? Qual é a profundidade que há nessas palavras? E mais, qual é o peso que há nas divindades? Quais os ensinamentos que há na divindade? Oxum é meramente Oxum? Oxum é só a água? Oxum é mera força da natureza? Então, quando eu faço essa opção de estruturar ou sistematizar uma teologia iorubá, é justamente isso, para que as pessoas tenham uma experiência de espiritualidade. Eu sei o que é axé. Eu sei que axé não é uma mera confirmação. Axé é a energia que movimenta o mundo. Axé é a energia, é a potência matriz
que deu origem à criação do mundo. Axé é o que movimenta, axé é o que me faz respirar. O que é em mim, o que é fôlego de vida, o que é falar. Então, essa proposta teológica emerge a partir disso, de fazer com que pessoas, sejam elas de Ifá, sejam elas de qualquer outro culto africano ou afro-brasileiro, tenham uma experiência profunda, conceitualizada, porque as pessoas têm receio de conceito, mas conceito é importante, para que a gente tenha proximidade com o orixá. Entenda, se alguém me perguntar quem é Oxum, Oxum é uma divindade que existiu nesse determinado momento. Quem é Obatalá? Obatalá não é apenas uma figura mítica, é uma figura histórica. Porque quando a gente fala de tradição africana, sempre recai nesse lugar do mito. Não tem um peso sociológico, antropológico, histórico. E aí eu pergunto, quem disse que não tem? É o homem branco. É a colonialidade que faz com que a nossa tradição, os nossos aspectos, caem sempre para aquele sentido efêmero, da fantasia, do folclórico. Só cultura, né? Uma cultura só de diversão. Né? Justamente isso. Que não educa, que não traz o ser humano o melhor que ele tem dele, que é o respeito à origem e aos conceitos da própria vertente espiritual. Você falou uma coisa agora que eu achei bem interessante. Você falou de Obatalá, você falou do Ser Supremo. Traz pra gente um pouquinho como é que nasceu esse interesse por essa tríade tão famosa, Olodumare, Obatalá e Odudua. Ela surge especificamente no mito criacional, né? Existem diversos mitos criacionais, certo. Porém existem os mitos que são, digamos assim, os mitos tradicionais, especificamente da região de Ifé. Dentro do mito criacional de Ifé, da região de Ifé, existe um mito que é um mito onde há essa tríade, composta por Olodumare, Obatalá e Odudua. Neste mito criacional, vai dizer que Olodumare toma parte, né, dessa iniciativa de criar a humanidade. E é muito interessante, né, observar que são 3 divindades que agem no ato criacional. E aí, né, é muito interessante pensar isso, que é o tema da minha tese, da minha dissertação, é que eu observo que, assim como Olodumare, existe uma divindade dentro da tradição cristã, chamada Deus por alguns, ou Javé, ou Elohim, que opta por criar o mundo, mas ele não cria sozinho. Ele cria com outras divindades. E aí, né, vão chamar essas demais divindades de trindade, né, já que elas possuem caráter hipostático, transcendente, etc. Então, é a partir desse entendimento que surge essa curiosidade de elaborar, de pensar uma teologia da criação, que é o tema da minha dissertação. Eu penso teologia da criação. E aí, o que tem dentro dessa teologia? O que tem dentro? O que aparece? Como Olodumare age? Quais são os aspectos teológicos? Quais são os valores que Olodumare transpassa? Quais são os valores que Obatalá transpassa? E é muito interessante olhar o mito, por isso que eu digo, a gente precisa entender, quando a gente fala de mito, a gente não está falando de mito como conto de fada. Mito que busca explicar uma realidade. E os Yorubás compreendem muito bem isso. Quando eu trago esse mito da criação especificamente, né, onde há essa tríade, ele é um mito que foi criado a partir de eventos históricos, a partir de figuras que existiram de fato. E é muito importante quando eu falo de teologia, porque às vezes as pessoas pensam que teologia não está atrelada à historicidade, mas está. Por exemplo, este mito da criação, ele surge por influência de Odudua e de Obatalá, que são figuras que existiram historicamente. Pode ser que alguém não saiba, mas Obatalá e Odudua existiram de fato. Foram reis que existiram, foram divindades que existiram, e por grandes feitos, eles foram divinizados. E aí eu trago um ponto muito interessante. Eu acho que dos diversos cultos que existem, né, que a gente tem proximidade, o culto iorubá é muito belo, porque é um culto que celebra, que diviniza os antepassados. Não é algo criado, não é algo inventado. Se eu reverencio Odudua, é porque Odudua existiu. Se eu reverencio Obatalá, é porque Obatalá existiu. Ele foi uma figura importante dentro dessa tradição.
Não é, como você falou, o mito não é só algo fantasioso, é uma história que realmente se passou, né? Sim, e aí é uma história contada a partir da perspectiva da fé daquele povo. É a partir dessa ótica, né, que estes mitos são contados. Quando você fala que é o tema da sua dissertação, o do doutorado? Não, a tese do doutorado é Introdução à Teologia. A dissertação é Teologia da Criação. E aí, nessa dissertação, eu trago o mito da criação, trago o mito da criação iorubá, trago o mito da criação cristã, e aí eu faço uma análise. Quais são os elementos que aparecem dentro desse mito da criação que se aproxima com os aspectos teológicos de Olodumare? Qual é a relação entre Olodumare e Javé? Qual a relação entre Odudua e Arwá, ou Espírito? Qual é a relação entre o Cristo e Obatalá? Então, essa dissertação tem justamente esse objetivo, trazer, e aí foi o que a gente disse... Embasamento em algo que hoje é conhecido por todos, né? Sim, a própria Bíblia, né? Para que as pessoas entendam que a criação é o ponto onde todas as gentes conversam. Não existe um único mito da criação. E aí é aquilo que a gente fala, é a forma dessa divindade se manifestar. No Oriente Médio, essa divindade se manifesta como essa trindade, mas em território africano, essa divindade se manifesta com Obatalá, Odudua e Olodumare. Gente, agora você explicando tudo isso, quão fascinante não está sendo essa pesquisa, de você ver um lado daquilo que é tradicionalmente há mais de 2000 anos, né? Cristo está aí para isso, que vertente católica, com todo respeito, e de repente você tem que ter esse desprendimento e essa sabedoria de se aprofundar dentro dos mitos, né, da teologia iorubá e fazer essa análise comparativa para mostrar que, independente da região, o mito da criação existe em todas as filosofias, né? Fantástico. E ele une todas as gentes. Olodumare não é maior que Elohim, e Elohim não é maior que Olodumare. É a mesma divindade, mas se manifestando de outra forma. E aí, acho que é muito importante a gente entender isso. O sagrado, a divindade, se manifesta da forma como melhor lhe cabe. Não haveria sentido uma divindade se manifestar de forma universal. Isso é pensamento de colonizador, não é pensamento de uma divindade... É matar a cultura daquele povo. Que é multicultural. É multicultural, exatamente. E a mesma coisa aconteceu lá no Oriente, né? Mais distante, na Ásia. Se você for pegar os mitos da criação, você vai pegar em várias situações da mesma forma. Você vai buscar a trindade existente com outros nomes, mas os papéis muito similares, né? E é muito interessante pensar isso, porque isso é um conceito dentro da teologia que a gente fala que é a dança de Deus, ou a manifestação de Deus. Deus tem múltiplas formas de se manifestar. Se manifesta na Ásia de uma forma, na África de outra forma, no Ocidente de outra forma. Então, essa beleza que há, ele é transcendente, ele é imanente, ele não está preso a uma ideia, a um achismo. Maravilha, gente, como isso é libertador, isso é discernimento, isso é realmente apaixonante. E agora, você até trazendo para a gente esses conceitos, Rodrigo, eu estou entendendo por que Exu te colocou nisso. Sabe por quê? Porque a sua formação inicial é católica. Olha que interessante, você vai conseguir chegar em qualquer roda de diálogo, acadêmico ou não, religioso ou não, profano ou não, e ser respeitado porque você é referência, porque você conhece o outro lado. Então, não teria outro papel melhor para ser desenvolvido por você conhecer o outro lado e as pessoas entenderem que o que sai da tua boca não é nunca aleatório. Tem base não só científica, por do que você é hoje, mas também tem base espiritual, porque foi o que você professou a sua vida inteira. Porque se a gente for pensar em como devoto de fé, você teve muito mais tempo como cristão como de orixá. Até porque a gente vê que você tem pouco... Você é novinho, né? Eu já dobrei o cabo da Boa Esperança. E graças a Deus a minha melanina, né? Eu amo de paixão, né? Me faz isso. Mas, cara, eu tô assim...
encantado com o que você está trazendo, porque você falando é a minha mente que não parando, conseguindo perceber, acho que a audiência conosco também, o quão importante é o que você está desenvolvendo e o melhor ainda é o que está por vir. Porque, com certeza, isso não pode ficar engavetado numa dissertação com a nota belíssima que vai ter, com certeza, e parar por aí. Porque eu acho que o trabalho que você está fazendo ele é muito enriquecedor dentro de um grau comparativo em termos de Brasil, onde é dito que um país laico, maioria católica, questionável, mas que tem que trazer um papel de descobrimento, de revelação de verdades desse naipe, para que façam as pessoas pararem para pensar. E no pensar, não é para aceitar você ou o que você está fazendo, mas respeitar e ter entendimento de que o Deus é múltiplo. Isso é fundamental. É justamente isso. Muito legal. Estou, assim, maravilhado. Já tenho um fã. Já tinha antes, vai ter mais ainda agora. Já quero ver o resultado. Já vou comprar o livro, tá, gente? Com certeza vai vir um livro por aí. Com certeza. Não, tem que vir. Nossa, belíssimo o que você está falando. E eu acho que é um dos grandes resgates que a gente tem. E eu vejo muito até o meu próprio sacerdote, o Babaquim, falando. Porque é dito que uma filosofia considerada religião só tem um livro sagrado. E nós temos, que é o corpus literário de Ifá. E o que você está fazendo é criar forma para esse corpus literário, um brasileiro de origem nacional, mas que entende o resgate da sua ancestralidade, trazendo isso de forma clara para todos nós. Poxa, eu estou amando isso aqui, viu? Já virei fã de carteirinha. E que eu posso entender de leitura ecológica do mito da criação? Vamos lá, isso aí eu acho, vou, né, cada hora, vamos colocar aqui um temperinho nessa conversa, porque você está trazendo muitas coisas enriquecedoras dentro do que você está trabalhando como pesquisador. Olha, como eu tenho sido enfático, né, desde o início dessa conversa, tudo dentro da tradição Yorubá possui ensinamento. Tudo, absolutamente tudo. Nada é um mero conto. E aí, quando a gente fala de uma leitura ecológica, né, desses mitos, a gente está falando exatamente do quê? De que dentro dessa tradição, dentro deste mito, há um seguinte ensinamento. Ensinamento da preservação, de entender que mundo não é mero mundo, Aie não é mero Aie. Dentro dele, há valores ecológicos, há valores de preservação. Água não é mera água. Água é a habitação da divindade. E como eu tenho cuidado dessa água? A gente tem muito hábito, né, de fazer despachos, né, em regiões onde há água. Mas de que modo tem sido feito isso? Há uma responsabilidade, a gente tem essa consciência de que ali na água está a divindade, de que na árvore está a divindade. Como eu disse inicialmente, quando a gente fala de axé, a gente fala de axé no mundo inteiro. O Olodumare, quando cria as árvores, quando cria a planta, quando cria os seres vivos, ele deposita neles o axé. Então, se nisso há o axé, se na árvore, se nas flores, há essa emanação, né, de Olodumare, então há a presença dele nesse cosmos. Há a total presença, o mundo é preenchido por Olodumare. E como eu tenho cuidado dessa casa comum? Como eu tenho cuidado desse espaço? E algo muito interessante, que quando a gente observa o mito criacional, há elementos que são importantes para que isso aconteça. Há uma galinha, há conchas, mas nada é utilizado de forma irresponsável. Há uma medida certa. Há um controle. Quando eu digo controle, é uma boa administração. Você não vai pegar 200 mil cauris, 205 mil cauris. É 200 mil. É a quantidade exata para se fazer as coisas, para se organizar o mundo. Você vai precisar exatamente disso. Você não vai precisar de 2 galinhas, é somente uma galinha, um camaleão, somente um. Então, tudo, quando a gente fala dessa leitura, né, desses saberes ecológicos que há dentro do mito, é justamente isso, é entender que
para acessar a casa comum, para utilizar os elementos da casa comum, pede-se prudência. Não é desorganizado, não é se esbanjando. Para tudo se pede prudência. Então, quando eu observo esse mito, eu observo que há essa organização cósmica, há essa lição de cuidado com esse ethos, com esta casa comum. Muito interessante, porque a gente sempre tem a percepção que o orixá é a natureza e a natureza é o orixá. Até dentro desse sentido, nós estamos falando de uma das filosofias mais antigas da humanidade, né? Porque sem a natureza a gente não sobrevive. Então, cuidar da natureza é você estar se cuidando para a sua própria preservação e perpetuação, né? Muito a ver nesse sentido com o que você está falando. E também o quê? A busca do equilíbrio, né? Até porque na natureza nada se cria, tudo se transforma. Até na transformação você tem que ter equilíbrio, né? Que é necessário para que nessa situação não se cause nenhum desperdício, para que não gere o quê? O caos. Porque no caos não adianta, o universo ele é elástico, mas ele tende sempre a voltar à sua forma original, né? Sim. Não dá para pensar sendo diferente disso. Que maravilha! E dentro desses estudos, né, porque já que a gente está falando desse trabalho, você conseguiu achar pontos de convergência e divergência nesse compatível dessas cosmologia, tanto iorubá quanto a cristã? Sim, sim. É até o que eu faço dentro desse trabalho, né? Eu trago os elementos de aproximação e elementos de distinção. Opa, que legal. Então, Olodumare cria por intermédio da palavra. Assim como Elohim, como Yahvé, cria por intermédio da palavra. Mas existem ações que são feitas de forma individual. Olodumare não precisa de elementos, por exemplo, a galinha, ou a guemó, ou o camaleão, não precisa de correntes ou cauris. Ele mesmo faz essa criação, ele mesmo cria o cosmos, mas Olodumare ele vai se utilizar de elementos, ele vai conceder elementos para que essa criação aconteça. Mas algo muito interessante, né, que eu acho muito belo, que o mito da criação iorubá conta, é que quando Olodumare vai, né, dar vida ao homem, ele insufla ou sopra no homem fôlego de vida. Assim como Elohim sopra no homem fôlego de vida. E é eu acho muito belo quando eu olho esse elemento, né, chamado Emi. Uns vão chamar de Ruá, né? Ruá, os hebreus vão chamar de Ruá, os judeus vão chamar de Ruá, que é o espírito, né, o espírito de Javé, e os iorubás vão chamar de Emi, que é o espírito de Olodumare. Olodumare sopra o seu fôlego de vida no homem, e o homem se torna ser vivente. E eu acho tão belo quando Olodumare faz isso, que Olodumare está concedendo à humanidade o seu espírito. Em nós há o fôlego de Olodumare. E é muito interessante observar isso, porque a gente recai na questão da palavra. Eu entendo, a partir de uma reflexão teológica, que para os iorubás a palavra é importante porque quando eu falo, eu estou emanando o fôlego que Olodumare me concedeu no mundo da criação. Né? Eu transmito axé, eu crio vida e aquilo passa a existir, né? É muito mais profundo, né, do que só semântica, né? É muito mais profundo, Não, muito interessante. E aí, visto dessa forma, academicamente, a gente pode entender que pode ter essa transformação de entendimento dentro da teologia, buscando essa ramificação iorubá, porque preste atenção, esse trabalho inédito que você está fazendo, a gente sabe que tem muita gente ávida por isso. Porque tem muita gente que pode buscar entender de forma científica e pedagógica esses conceitos que hoje só estão na oralidade. Não que isso vai tirar, né? Isso vai dizimar a oralidade, porque o ofó é fundamental, a palavra tem poder. Mas vai trazer um abastecimento de você pisar no chão, numa terra que é sólida. Sim. Há muito esse interesse, a propósito, até editoras já me procuraram para... Olha, tá vendo, gente? Tá vendo que aos poucos a gente... Guarda o ofó também, né? Guarda um pouquinho, mas vamos lá, vai diga lá, interessantíssimo. Mas procuraram
para que eu transformasse essa dissertação em livro, né? Eles já me procuraram, leram essa dissertação, ela está disponível na internet para quem, né, vocês aí de casa quiserem ler, está disponível. Vou dar uma dica. Coloca lá Teologia da Criação, Rodrigo Peniche, que aí já aparece lá para vocês acessarem. Maravilha. Então, editoras já me procuraram, né? Falou, a gente quer publicar este trabalho, etc. Mas eu ainda estou esperando, estou organizando as coisas. Eu acredito que ainda há muito que se enriquecer nesse primeiro trabalho, assim como nessa tese de doutorado. Então, assim, eu acredito que eu trago uma abordagem única, uma abordagem muito diferente, provocadora, porque, né, esse trabalho vem sendo visto por diversos estudiosos do campo da teologia sistemática, né? E aí eles vêm vendo isso de forma muito espantados. Mas como você teve essa genialidade de fazer isso? Como que você conseguiu trazer isso, né? Fundamentar uma teologia, né? Porque dentro da teologia cristã a gente tem os pais da teologia. E aí, dentro da tradição iorubá, não há alguém que faça isso, né? Não, até o presente momento. Então, isso tem trazido esse olhar de encantamento e espantamento também. Sim, porque é muito inédito e traz uma fundamentação muito rica. Já que você falou nesse sentido, que autores você conseguiu se embasar e que te dão essa sustentação de pesquisa, trazendo um pouquinho dentro da teologia ou da filosofia iorubá? Perfeito. Os autores que acredito que foram e são fundamentais foram o Idowu Boladi, que ele é um autor iorubá. Quem mais? O Jacob Oluponan, eu até trouxe um livro dele aqui, e o Toyin falou lá. Eles são, em específico, o Idowu, né? O Idowu, ele tem uma formação em teologia, ele tem um livro, a propósito, onde ele aborda sobre Olodumare, mas as abordagens que ele traz não são abordagens teológicas, ele tem um receio de falar de teologia, né? Ele é um dos autores mais antigos que se tem, que falam, né, especificamente de Olodumare. Ele tem uma obra assim maravilhosa a respeito de Olodumare. Então, esses foram os autores principais. Também houve o Sirico Salame, né, mais conhecido como Baba King, e o Reginaldo Prandi, né, que eu utilizei especificamente o mito criacional do livro dele, Mitologia dos Orixás. Maravilha. Você está trazendo aí diversos autores, né, nacionais e estrangeiros que possam estar trazendo essa sustentação necessária para a sua tese aí de pesquisa. Nesse contexto, trazendo um pouquinho mais agora para a vivência do nosso sociocultural e espiritual, que é importante. Como você acha que a academia, dentro desse conceito e contexto que está vivendo, pode contribuir para as casas de axé? Porque é importantíssimo o que está sendo feito. Eu acredito que o espaço acadêmico precisa e deve tornar acessível toda e qualquer forma de conhecimento. Ainda há uma sistematização, uma polarização desse conhecimento que fica acabando relegado apenas a quem tem formação acadêmica ou busca formação acadêmica, né? Dentro da PUC existe um instituto, um centro teológico, onde eles desenvolvem formações, extensões para pessoas que queiram, né, estudar sobre determinadas temáticas, né? É um trabalho bonito, mas acredito que ele pode se expandir para as outras universidades. Eu acredito que as universidades podem expandir esse tipo de trabalho, investindo em pesquisas, investindo na produção de livros que abordem outras temáticas. Há muito trabalho teológico cristão desenvolvido, mas e teologia africana? A gente tem teólogas incríveis, como Cleusa Caldeira, que desenvolve pesquisas com foco na afroteologia. Mas um grande problema que a gente enfrenta é investimento. Editoras que busquem apostar nisso, né? Acreditar que tais saberes
podem também ser elaborados de forma sistematizada, assim como autores, né, que ainda hoje são tão reverenciados, né, autores brancos em específicos, enquanto os nossos saberes e os novos saberes não são tão abraçados. Acredito que o caminho poderia ser esse: investimento, apoio, esse interesse de se aprofundar em algo que é tão nosso, né? Uma tradição africana, ainda mais um país como o Brasil. E é interessantíssimo porque tornar isso público, dar visibilidade, é a forma de você até acolher as próprias casas de axé que são carentes dessa fundamentação mais acadêmica e que você possa ter literatura que sejam fidedignas àquilo que a gente precisa, né? Então, por isso que eu vejo que essa parceria da academia, no sentido de tornar público coisas tão riscas como dessa que você está fazendo, vai facilitar, sim, o trabalho das nossas casas de axé, trazendo fundamentação e visibilidade disso. Ainda abordando um pouquinho mais esse tema, que é muito gostoso. O que você está fazendo é muito inédito porque é um reconhecimento de cultura fora da África. Seria muito fácil você fazer isso estando na África. Você está fazendo fora da África, né? Então, existe já uma visibilidade além-mar, para que reconheça o que você está se fazendo? Já teve alguma curiosidade, iniciativa de qualquer órgão ou faculdade, universidade africana acerca do que você está fazendo? Olha, seja para apoiamento, até para fazer um intercâmbio. Por hora ainda não, mas olha, universidade, estou disponível. Mas o que ocorre são bastante pessoas iorubás que me procuram. Recentemente tem um jornalista iorubá que ele me procurou, que ele ficou assim encantado. E aí algo muito interessante, tu trouxe esse ponto, é que os meus maiores receios era não falar bem iorubá. Né? Eu falo, ai gente, imagine, um iorubá vem meu vídeo e fala, o que esse menino tá cantando e falando? E aí o que me traz esse conforto é que as pessoas que são iorubás mesmo falam, que iorubá impecável, como você fala tão bem. E aí as pessoas vêm e mandam mensagem, mas você é brasileiro? Eu sou brasileiro. Não, mentira, não tem como, você fala tão bem. Então, olha, e aí eles acabam... Que incentivo, e né? acabam chegando, né, esses vídeos para os nigerianos, porque eles acabam compartilhando, mandam mensagem, falam, vou compartilhar aqui na minha página. Por exemplo, esse jornalista, Sim. ele compartilha corriqueiramente diversos vídeos meus lá na página dele, e aí pessoas iorubás começam a comentar, nossa, iorubá impecável, nossa, que pronúncia perfeita, como ele canta bem. E aí isso me apazigua, eu falo, olha, se os meus irmãos estão gostando disso, eu tô tranquilo. Então assim, o que tem acontecido, especificamente em âmbito de Brasil, é que algumas instituições têm me procurado para fazer trabalho de tradução. Por exemplo, recentemente, agora eu fiz um trabalho com escritoras ali da Universidade de Brasília, aqui da UNEB. Olha, da UNEB. Nós fizemos um trabalho de tradução de poemas, né? Elas escreveram poemas em português e eu traduzi algum desses poemas para o iorubá. Acredito que entre janeiro e fevereiro esse trabalho estará disponível. Que legal. Mas também o que mais acontece é fazer esse trabalho para artistas, né? De tradução de músicas, etc. E já pegando essa vertente que você está falando de tradição de músicas, a gente sabe que essa situação vai além mar, que assim seja, que Oxum traga caminho, que Oxum prosperidade, que Ogum abençoe tudo. Tradução. Você acabou de fazer um trabalho recente, lindíssimo, com a grande cantora, expoente de Salvador. E a gente não pode deixar passar isso batido. Me diga aí como foi encontrar a Maju dentro desse trabalho que vocês fizeram em conjunto. Pode fofocar um pouquinho para nós ou não? Vou fofocar. Gente, olha, eu confesso que eu fiquei muito embasbacado, porque, né, um sonho que eu tinha era fazer algum trabalho para ela. Eu tinha um sonho, antes mesmo... Você já acompanhava então a carreira dela? Sim, com certeza. E aí, antes mesmo, né, de iniciar o Iorubá, eu falava, gente, eu quero fazer um trabalho com essa mulher. Nem que seja cantar com ela, ser o backing vocal dela. Bem desafiador, e aí conforme eu fui tendo proximidade com o idioma, eu falei, gente,
eu queria traduzir algum álbum dela, né? Porque teve um álbum que ela lançou, que é o Junifé, que são os Olhos de Amor. E aí eu falei assim, gente, ela poderia lançar um trabalho que eu fizesse uma tradução, sei lá. Aí ela anunciou que estava fazendo estava fazendo um trabalho de tradução, e aí eu acabo recebendo, né? Acabo sendo cara de pau, comenta assim, ai, já que você está fazendo esse álbum aí, me chama, mãe, para traduzir esse álbum. E ela me responde, fala assim... Gente, olha, ele assumiu a forma caçadora dele e foi lá e soltou a isca. Ó, Maju, preste atenção, você foi içada. Aí ela me responde, eu falei, gente, ela me respondeu. Ela falou assim, menina, eu tô aqui no avião agora, tava preocupado com essa questão de quem ia traduzir. Você vai traduzir meu álbum, sim. E aí foi aquele movimento, a gente se encontrou. E pensa numa pessoa humilde, né? Acho que é muito importante isso, né? Nesse meio artístico, às vezes há pessoas que acabam se envaidecendo, mas ela é muito humilde. E algo que foi muito interessante, né? Ela, não, mentira, que a tradução é isso, mas eu cantava desse jeito. Você tá mais uma, né? Aí eu falei, mulher, fique tranquila, não se cobre por isso, foi assim que você aprendeu e tá tudo bem. E fazer esse trabalho me trouxe muito essa certeza. Eu estou na encruzilhada certa. Porque quantas vezes me disseram, você fazer isso, você está sendo academicista, você fazer isso está sendo arrogante, mas ver que este meu trabalho alcança e continua alcançando muita gente e chegou até uma pessoa como Majur, me trouxe essa certeza. Eu estou no destino ancestral correto. Então, eu confesso que eu fiquei bobo. Eu fiquei muito bobo, porque esse trabalho está muito lindo, está muito lindo. Não, ela tem postado lá, eu tenho visto, nossa, que não só a fala, o entendimento, e cenograficamente está fantástico, gente, né? Os visuais, nossa, balé. Tá fantástico. E o mais interessante é que quando você sabe a tradução e vê o balé dançando, você fala, gente... Eles entenderam o significado da cantiga. Eles entenderam expressam o que está sendo... no corpo exatamente o significado. Então, assim, eu digo que é um trabalho assim de uma riqueza tão profunda e assim, de forma tão acessível. Tá aí. Só colocar no YouTube, você pode ver a hora que você puder e quiser. Então, achei muito, muito nobre dela partilhar um saber tão milenar, um saber que por muito tempo ficou escondido para todo mundo aí. E você um dia podia imaginar que aquela canção de Oxum, que começou tudo, ia desembocar numa pessoa da magnitude dela, e tendo essa repercussão que está tendo, e você por trás disso, sendo um dos sustentáculos disso tudo? Olha, eu confesso que não. Eu nunca imaginei. Na minha cabeça, eu me achava uma pessoa muito ousada. Né? Eu acho que a crítica dos outros também me desencorajou. Às vezes eu me pegava e falava, gente, eu acho que eu estou equivocado mesmo. Eu acho que eu estou sendo academicista mesmo. Eu acho que eu deveria parar com tudo isso e me recolher à minha insignificância. Mas aí, Exu vinha, não para, continua. E aí, o mais interessante de tudo isso, que sempre vinha uma outra oportunidade. Então não havia como eu escapar disso. É o meu destino. Então, realmente, eu não esperava que tudo isso viesse me acontecer num espaço tão curto de tempo. É muito legal. E o que você falou é muito profundo, era o seu destino. E até, olha o que você falou, eu não esperava essa encruzilhada de Exu, que são os caminhos, né, que vai te colocando naquilo que você tem que fazer. E o interessante, persista, não desista. Vai em frente. E cada vez mais isso vai abrindo esses olhares daquilo que você tem que fazer, que está dentro da sua predestinação. E é muito o que a gente tem que entender dentro da filosofia dos orixás, né? Que é muito gostoso, né? E aí, a partir dessa projeção do trabalho com as cantigas, eu estou te acompanhando nas redes, você fazendo aula de canto. Vai vir um cantor aí também, porque a sua voz é boa. Ou só nesse trabalho de tradução, canta aqui, canta ali, ou vai vir algo aí também a mais pra gente? Virá algo aí, né? Para esse ano eu falei, gente, eu optei por aceitar
tudo que Exu tem para mim. Tudo de bom que Exu tem para mim, eu vou abraçar. E aí, eu tenho um sonho, né? E eu sou uma pessoa muito sonhadora. E um dos meus sonhos, eu falava, gente, eu quero ser um cantor. Eu quero ser um cantor. E por que eu não vou investir nisso? E aí eu falei, eu tomei essa decisão, falei, esse ano eu vou voltar a estudar canto. E agora eu estou estudando canto com a minha professora maravilhosa, Joyce Bastos, que está ali na Suíça. Olha, e aí eu retomei, né, os estudos em canto justamente para isso, investir nisso. Eu quero cantar. Ah, mas vai cantar candomblé? Vou cantar também, mas não somente isso. Eu quero cantar tudo que minha alma permitir, tudo que o meu espírito, tudo que minha ori me permitir cantar. Então, cantar me traz vida. E aí é muito interessante pensar isso, que foi cantando que eu recebi vida, foi cantando que eu recebi alegria, foi cantando que eu tenho vivenciado tudo isso. Então, se cantar tem me trazido vida e prosperidade, eu vou seguir cantando, mas como uma pessoa que eu sou muito sistemática, quero cantar com excelência, né? Quero cantar com excelência. Taurino, não dá para ser diferente, né? Que maravilha, gente. Então, você, por favor, pode esperar muito de Rodrigo Peniche pela frente. Não só o historiador, não só o pesquisador, mas em breve o cantor também. Que delícia! E aí? Também professor. Nossa, muita coisa, né? Nossa, eu vou falar, é multifuncional essa criatura, né? Muita coisa, 1001 utilidades, gente. 1001 utilidades. E aí, professor? Isso também é uma vertente que te encanta? Educar? Me encanta, me encanta. Eu acredito, desde o primeiro momento que eu entrei numa aula de teologia, eu falei, gente, eu quero ser professor, eu quero ensinar. Ensinar me traz alegria, me traz sentido. Há muitas coisas em mim que me trazem alegria. E estudar, e ser professor e lecionar me traz muito sentido. Eu acredito muito no poder do conhecimento, no poder da educação. Foi a educação que me salvou, foi a educação que me resgatou, foi o conhecimento que tem me permitido ser tudo o que eu sou hoje. Se eu estou aqui hoje, se eu tenho vivido, prosperado sobremaneira, foi graças ao conhecimento. Então, eu tenho buscado partilhar tudo que tenho aprendido com o mundo. Eu quero que o mundo prospere com conhecimento. Eu quero que as pessoas mudem de vida por intermédio do conhecimento. Então, ser professor, especificamente da PUC, é um sonho, é um sonho. Olha só, ele deixou já a bola quicando. Vamos ver se vamos chutar para gol, né? Não, e até, de repente, você dá sequência dentro do campo acadêmico aquilo que você está trilhando e abrindo. Porque eu acho que essa estrada que está sendo aberta, ela não pode parar, ela não é finita. Eu acho que vão ter que vir outros Rodrigos com outros insumos, com outras vertentes, com outros dinamismos, com outras vontades, para que deem continuidade ao que você está abrindo. Que é você está sendo desbravador, isso eu não tenho mais dúvida, né? E nesse sentido, você vê que é importante o diálogo entre tradição e ciência? Com toda certeza. Com toda certeza. Há, de certo modo, né, uma certa rixa, né, que as pessoas dizem entre tradição e ciência, né? Mas eu acredito que elas se conversam, elas se completam. Eu acredito que a ciência vem para explicar por que uma tradição existe, por que conceitos existem, por que normas existem. Não é existir por meramente existir. Há um valor histórico, antropológico, sociológico. Há todo um peso epistemológico por trás de uma tradição. Então, eu acredito que tradição e ciência são essenciais. Converge muito, né? E legal que você falou, a ciência ela vem explicar dentro do universo formal aquilo que a tradição já fala para a gente há quantos anos, né? E eu acho que materializa um pouco sem buscar perder a essência. E você acha que isso pode ser uma convergência entre terreiros e o mundo acadêmico? Para que não perca a essência? Com toda certeza. Eu acredito que a gente precisa utilizar o meio acadêmico como recurso de continuidade da nossa história, como recurso de
de tornar absoluto a nossa continuidade. A gente está falando de uma tradição que é de oralidade, mas há necessidade de que tais saberes sejam guardados. E quando eu falo guardado, é a escrita, são os livros, são os artigos. Então, eu acredito que é muito importante haver essa sistematização. E quando eu falo de sistematização, não é de colonização e nem de domínio, mas sim de... Quando um cristão fundamentalista vir perguntar, mas por que você acredita nesse Exu? Para além de falas rasas, não fundamentadas. Mas por que você acredita nesse orixá? Como assim orixá existe? Por que existe? Então, eu entendo que o conhecimento ele é essencial. E Fá traz muito isso. É a divindade da sabedoria. É a divindade do conhecimento. E aí, quando a gente vai para o oráculo, a gente está falando de conhecimento. É algo que se apreende, não é algo que vem do céu. Não, você senta para aprender. Então, eu entendo que esses saberes precisam sim estar atrelados, né? Pessoal de axé, junto com esses espaços acadêmicos. Fantástico, você falou, até porque a gente entende no mundo onde se tenta racionalizar tudo, por mais que a gente não perca a essência, a gente não pode estar distante desse mundo, porque a gente tem que ter a nossa fala de pertencimento. Então, casas de axé, entendo, termos a academia junto conosco não é uma necessidade, é uma coisa que é imperiosa, até como forma de se conhecer, se descobrir e mostrar ao outro a razão do nosso existir, e que é legítima, né? Totalmente legítimo. Que é legítima. Gente, a gente já está se encerrando daqui a pouquinho para o nosso final do nosso episódio, que está tão gostoso, né? E a gente não pode deixar de falar de coisas que são importantes ainda para nós, que eu acho que é bom trazer um pouquinho de tudo essa beleza que você está construindo para a gente. Ser docente vai impedir de você ainda continuar pesquisador? De modo algum. Eu acredito que para ser docente precisa se pesquisar. Conhecimento se atualiza a todo momento. Conhecimento ele é imparável, conhecimento ele é mutável, conhecimento ele tem essa motilidade, ele se movimenta de forma muito rápida. E aí algo que eu digo, né? Mesmo sendo docente, a gente aprende, seja na sala de aula, seja na experiência com os mais velhos, seja em qualquer espaço. Então, por mais que eu seja docente, eu não consigo deixar de ser pesquisador, né? É algo que está na minha alma, é algo que me faz viver, é algo que me traz sentido. Então, assim como sou e permanecerei sendo docente, assim também sou e permanecerei sendo pesquisador. Maravilha, gente, pode ter certeza, veio um pós-doc, tá? Com certeza, com certeza. Veio um pós-doc por aí. Veio um pós-doc. E aí, como é que é essa administração de tempo para tantas funções? Que você, nossa senhora, a gente entende que Exu é atributos básicos de Exu que a gente aprende dentro da nossa vivência com axé. Disciplina, organização e paciência. Paciência a gente entende por você, pela sua fala, você consegue controlar a ansiedade, você está sendo exímio devoto de orixá, até quando você fala, Exu fala, persiste, continua, você está lá e as respostas estão vindo. Mas disciplina e organização são fundamentais. Como é que você consegue, no dia a dia do Rodrigo, ter tempo para tudo isso e ainda ser blogueirinho? Gente, ele é blogueiro, tá? Ele é blogueiro. Olha, eu digo que quando a gente tem um namorado bom, isso nos ajuda muito. As pessoas falam, mas como que você consegue? Eu falo, gente, é o Gabriel. Nossa, gente... Gabriel, meu namorado, é quem me ajuda. Ele que está por detrás de muita coisa. Coisas bonitas que vocês veem, material bonito que vocês veem por aí. É ele quem me ajuda, é ele quem está ali e fala, ó, tem palestra amanhã, e aí? Como que vai ser? Vamos se organizar? Você não queria falar daquele tema? Vamos se organizar, vamos tirar esse tempinho para a gente gravar isso, vamos organizar tudo isso. Olha, que legal, então, tem assessoria direta. Nossa, meu Deus! Gabriel é quem me salva. E aí é ele quem está ali me dando esse suporte, porque sozinho eu não conseguiria, porque é muita coisa. Sim, eu tô pesquisador, abismado, curso, é tal de internet, é o meu trabalho, CLT também que eu possuo, então
Você ainda trabalha CLT? Eu trabalho CLT. Gente! Então assim, né, precisa desse suporte. Então, Gabriel é quem me dá esse suporte. Nossa, que maravilha. Eu tenho um devoto de Olojé encarnado aqui na minha frente, gente. Na cultura iorubá, Olojé é o senhor do tempo, orixá do tempo. Aquele que nos dá o axé para que a gente consiga trabalhar com o tempo como forma de não só de maturação das nossas, né, atividades, mas que a gente esteja funcionalmente no tempo correto de tudo aquilo que tem que acontecer para a gente. E a gente percebe que você está nesse tempo, mas é muita função. É muita função. E aí, vai ter tempo para umas férias também ou não? Isso está longe de... Ai, gente, eu preciso de férias. E quando você gosta de festa, você gosta de ir para onde? Eu amo Salvador. Aí, eu ó. amo Salvador. Salvador tem o meu coração. Recentemente eu fui para o Chile e Chile também tem o meu coração. Então, 2 lugares. No Brasil, no Brasil, Salvador. Gente, eu amo. Eu adoro Salvador assim numa proporção, porque é uma cidade que te cura. A sensação que eu tenho quando eu chego em Salvador é que Salvador retira todo. É um ebó. É o ebó. Você pisou em Salvador, o ebó aconteceu. Já começa pela estrada do aeroporto, aquele que é de bambuzal, né? Nem se fala. Você chegou ali. Aí você vai para a praia de Itapuã, aquela coisa linda. Parece que é uma cidade que te cura, é um lugar que te cura. Então, Salvador tem o meu coração e o Chile tem o meu coração. Eu conheço o Chile, mas por que você se encantou no Chile? Olha, eu acredito que acho que foi muita coisa, mas acredito que principalmente as pessoas. Eu achei as pessoas de lá muito acolhedoras, né? Muito acolhedoras, são pessoas muito bondosas. A comida de lá é uma delícia. Eu gostei muito da comida de lá. Enfim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de consumir bebida alcoólica. Eu achei as bebidas alcoólicas lá baratas. Então, os vinhos, né? Eu amo vinho. Eu nem vou falar não, que eu tenho uma irmã também que foi pra lá, inclusive na lua de mel agora ela casou, e ela quando já só me falava das bebidas também. Você é a segunda pessoa, tá? Oi, Ataió. Vinhos e chocolates. Tem um chocolate lá que é maravilhoso, que é o tal de Saninus. Pensa num chocolate assim incrível, é um chocolate assim maravilhosíssimo. Os vinhos com certeza, mas os chocolates são também uma delícia. Mas eu acho que o seu público já sabe disso, que eu tô te acompanhando nas redes, eu vi você recebendo os recebidos de vinho, tava lá só degustando, viu? Ai, sim. Gente, quer me ver feliz? Me dê uma garrafa de vinho ou um chocolate. Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Que maravilha. Vamos lá, a gente já caminhando aqui pra gente encerrar o nosso episódio, que gostoso que tá. Gente, é porque eu roubei uma agenda do tempo dele, ele veio no bate-volta, especialmente para estar conosco, ele volta já para São Paulo, e eu não vou fazer ele perder o voo de volta, jamais, né? Porque ele tem muita coisa para fazer essa semana. Você falou, nós no Pinga Fogo, nós temos uma pergunta para ele, depois vocês vão ver direitinho, sobre silêncio. O que a filosofia de Yorubá te ensinou sobre o silêncio? Olha... Eu aprendi que o silêncio é espaço para se criar, é espaço para nova possibilidade. Há um provérbio iorubá que diz que o caracol, mesmo andando de forma vagarosa, ele vai chegar aonde ele quer. Ele não faz barulho, ele não faz estardalhaço, ele apenas vai. Ele não grita, ele não faz estrondo, ele apenas vai e ele chega lá. Eu acho muito, muito interessante como a tradição iorubá fala sobre paciência, sobre tempo. A gente fala muito sobre o Olojó, né? Isso. O tempo, como o tempo é. E aí, eu aprecio muito essa questão do tempo. Às vezes o tempo do silêncio é um tempo muito essencial. Às vezes, ou geralmente, a gente chegará naquilo que a gente almeja sem precisar dizer uma palavra, sem precisar fazer estardalhaço. Oxóssi, que é uma divindade da caça, ele chega, alcança aquilo que precisa sem fazer estardalhaço. Ele vai com a estratégia certa, ele vai com a arma, a flecha certa. E às vezes, na nossa vivência diária, a gente não precisa gritar. A gente só precisa ir em silêncio para chegar onde precisa. Isso é verdade. Você falou realmente de forma bem precisa. O importante é segue. O fluxo é seu, o destino é seu, só segue, né? A oralidade é um livro aberto? Eu digo que a oralidade é o que movimenta o mundo. A oralidade é a nossa alma.
A oralidade é nosso fôlego. Sem oralidade não existe vida. Sem oralidade o mundo não existe. Sem oralidade não há Itã. Sem oralidade não há Oriqui. Sem oralidade não há reza. Se não há oralidade, se não há Ofó, se não há palavra no mundo, não há nós. Não existe nada. Nossa, muito interessante. Você É a oralidade que sustenta o mundo. O mundo é sustentado pela palavra. Em uma palavra, o que é resistência cultural para você? Viver. Viver é resistência cultural. E para nós que trazemos a negritude na pele, isso é essencial. É a maior resistência que a gente tem, é se permitir viver. Linda resposta, amei de paixão. O que você diria, para a gente estar encerrando, senão eu vou ficar com você aqui o resto do dia, que tá bom demais, para os jovens negros que estão buscando na academia a sua voz de fala? Olha, o que eu posso dizer? Aposte todas as fichas em você. Aposte todas as fichas em você. Para nós, como dizia minha mãe, a gente que é da cor, para a gente é mais difícil. E realmente será difícil. Eu não vou dizer para você que vai ser um percurso tranquilo, que vai ser um percurso favorável. Vai ser desafiador, vão tentar nos cercear, mas eu acredito e digo que a nossa maior vingança contra a maldade, contra o racismo, contra a intolerância é prosperar. E prosperar dentro do espaço de saber, espaço esse que a todo momento tentaram nos roubar, é uma das maiores vitórias. Então eu digo e repito, aposte todas as fichas, todos os créditos, aposte tudo em si, em você mesmo. Que maravilha, show de bola. E é isso que a gente tem que fazer. Apostar sempre, porque nós não podemos desistir de nós e dos nossos sonhos, né? Porque sonhar é necessário. Para a gente encerrar, porque senão, eu toda hora estou falando, né, gente? Para encerrar, mas, gente, ele vai me trazendo aqui coisas que estão aqui saltitando na minha mente, porque você traz uma coisa muito forte, que é educação e esse lado desbravador que a academia precisa e que nós precisamos legitimar aquilo que somos. De forma pela teologia iorubana, né, pela teologia iorubá que você está estudando e sendo esse pesquisador, que norte, ou que conceito, ou que Itã, ou que verso de Fá você acharia interessante destacar para que as filosofias de matriz africana no Brasil se permaneçam em resistência? Ofó. Ofó, eu digo que Ofó é a palavra que muda destino. Eu acredito, e quanto alguém da palavra, acredito na potência que há na palavra. Tudo se dá pela palavra. O ebó acontece pela palavra, o rito iniciático se dá pela palavra, o mundo se cria pela palavra, o Lodumare traz tudo à existência por intermédio da palavra. Eu entendo que Ofó, que a palavra mágica é um valor inegociável. A nossa palavra não pode ser calada, a nossa palavra não pode ser aniquilada. A nossa palavra ela precisa andar, percorrer pelo mundo. A nossa palavra ela precisa percorrer oceanos. A nossa palavra precisa seguir cumprindo o seu legado ancestral. Que maravilha. E é dessa forma que eu falei para você, gente, um convidado mais do que especial, que faz que traz para a gente a vontade de refletir. Porque nessa reflexão é você se encaixar dentro de si e exercitar esse quarto verbo mágico tão falado, como eu digo, que é o silêncio, que é o calar, falar para dentro, se reconhecer, se permitir. Rodrigo, que prazer assim fantástico, dos deuses. Um prazer com muito axé ter tido você aqui conosco. O prazer é todo meu. Eu quero reiterar isso, né? Eu entendo que estar aqui é um desígnio do meu destino ancestral. E lhe agradeço muito por confiar, acreditar, apoiar, investir em meu trabalho. Eu lhe agradeço. A minha Ori saúda a sua Ori. Eu peço que a bênção de Ifá repouse sobre você, continue Axé. sobre a sua trajetória, lhe dando boa palavra, lhe dando bom caminho, que você continue sendo fiel a Iaquelé, a Iarerê, continue tendo bom caráter, continue tendo boa conduta. Axé. Muito obrigado. E que seja assim para todos nós. E claro que eu não poderia deixar de falar
do nosso patrocinador, gente. A loja que veste o Bababorô, que me deixa lindíssimo, aqui derramado nas águas de Oxum, que o Rodrigo cantou para nós, né? E que faz com que a gente consiga trazer essa beleza, esse encanto a tudo aquilo que o Afropod traz para mim, enquanto beleza, enquanto africanidade no Planalto Central. Por favor, siga nas redes, @toque.africano, e descubra a África dentro de Brasília, no Planalto Central, para tudo e para todos. E claro que o nosso patrocinador não é de deixar de trazer um mimo, uma gentileza de entrega para você de um presente. Ai, gente, já pela vou ver sua aqui agora. disponibilidade. Pode abrir. Ai, gente, eu Olha. amo presentes. Olha, Gente, olha. a Toque Africano cada vez mais Toque ousada. africano, gratidão. Gente, olha que lindeza. Meu Deus, gente, já tem um look novo para vir no próximo Afropod, gente. Com Olha certeza, que muito maravilha. Obrigado, muito obrigado. Como é? Toque Africano, obrigado, né? Mais uma vez trazendo com que a nossa alegria esteja presente através de vocês. E ó, gente, vamos falar aqui as nossas redes sociais para que a nossa audiência nos siga. Vai aparecer aqui um lugar aqui na tela. Por favor, Rodrigo, passe a sua rede para que as pessoas possam lhe seguir. Olha, o meu Instagram é Rodrigo Peniche, com 2 Es no final, Rodrigo Peniche. Você vai colocar lá, tu vai achar e me segue lá. Eu espero que eu possa te enriquecer em algo, possa te agregar em algo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem que eu respondo. Sou eu mesmo que respondo, gente. Manda muita mensagem, mas eu tento responder cada um com muito carinho, muito axé. Maravilha. E, lógico, me sigam também, @bababoroifadie e @afropodbr, o seu podcast que ressalta a africanidade que existe em todos nós. Gente, meu muito obrigado, e como é que eu sempre falo, se é de axé, diz que é. Obrigado, tchau, até a próxima. Obrigado.